Nós vamos tratar, então, bem do que é o parâmetro atividade de água. Então, para começar, o que é a água? Todos nós conhecemos, né? A composição da água é um átomo de oxigênio ligado a duas outras moléculas, dois outros átomos de hidrogênio, em uma ligação com um ângulo de 104,5 graus, que dá uma característica única a este elemento, que ele consegue estar presente no nosso dia a dia, no planeta, nas condições ambientais, nos três estados: gasoso, líquido e sólido. A água, então, ela tem, por causa desses ângulos de ligação, por causa dessa constituição dela, ela tem propriedades que são únicas dela. Uma constante dielétrica, ela então, condutora elétrica, ela tem uma capacidade calorífica mais alta do que os outros elementos. Dá para notar bem, por exemplo, quando você aquece um copo de água, de plástico ou de papel no micro-ondas, a água esquenta e o papel ou o plástico não esquenta, né? A vibração da molécula da água, a água rouba o calor do seu arredor para si, né? E ela acaba esquentando e não deixa o copo ou de plástico, de papel, ou de porcelana, que seja, esquentar. Né? Ela está presente, então, de todas as formas, em todos os estados, gasoso, líquido, sólido. Ela tem uma tensão superficial alta, por isso que ela forma uma película. A gente pode até ver que alguns insetos, folha, não afundam, ficam sobre a água, porque ela tem uma tensão superficial alta, forma gotas e fica pendurada, por exemplo, no arame, num fio, por causa dessa força de coesão que ela tem. Tem condutividade térmica, difusividade térmica, um calor específico alto para elevar 1 grau Celsius, ou para perder 1 grau Celsius, você precisa de muita energia, então ela tem um calor específico bastante alto, uma densidade alta e, em princípio, uma viscosidade padrão, considerada 1, que é alta em relação aos outros solventes. A água, então, está presente no nosso meio ambiente, né? E a água trabalha como, ou uma das funções, ser o reagente, um meio de reação para proporcionar vida. Toda a vida que ela proporciona também acarreta uma deterioração deste produto, porque a água faz com que os micro-organismos consigam se desenvolver e as reações consigam ocorrer. Então, ela é um meio de vida. Onde eu encontro atividade de água no meu dia a dia? Como eu posso enxergar atividade de água no meu cotidiano? Primeiro é na sensação. Quando você tem um produto com atividade de água alta, você tem a sensação de frescor. Se você passa um hidratante, por exemplo, aquela sensação de frescor que você tem é da atividade de água. É água que vai ficar topicamente na sua pele, né, sobre a sua pele e evapora, enquanto que a água ligada, ela vai para dentro da sua célula carreando os princípios ativos. Então, a importância da atividade de água na sensação que você tem no dia a dia. A atividade de água também está na atração que você sente pelo seu produto. Se você pega um biscoito de polvilho, você quer que ele esteja crocante. A atração dele vai ser que ele tenha uma baixa atividade de água, que ela tenha essa crocância. O contrário de uma geleia, quando você pega uma geleia, você quer que ela tenha uma boa espalhabilidade, que ela não seja dura, né? Que ela tenha uma atividade de água mais alta. Então, a atração do seu produto
também está diretamente ligada à atividade de água. A atividade de água mais baixa, que te dá produtos crocantes, a atividade de água intermediária, que te dá produtos macios, e a atividade de água alta, que te dá a sensação de frescor. A atividade de água também está ligada à sobrevivência. E o que significa isso? As abelhas, quando elas produzem o mel, esses méis, eles são produzidos em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se ele é produzido num local com alta umidade relativa, esse mel vai ter uma atividade de água mais alta. Se o mel é produzido num local com a umidade relativa mais baixa, o mel terá uma atividade de água mais baixa. Assim como o látex, a pessoa que extrai látex precisa que a umidade relativa esteja ideal, que a atividade de água esteja ideal, para que consiga escorrer esse látex. Se a umidade relativa do ar estiver muito baixa, o látex vai perder água para o ambiente, a atividade de água vai ficar baixa, não vai escoar, não vai conseguir remover, retirar esse látex. Então, na sobrevivência. A atividade de água também está presente na padronização dos produtos. Por exemplo, eu tenho os embutidos, mortadela, eu preciso que tenha atividade de água de 0,955. Né? Pela quantidade de sólidos que eu tenho, de antimicrobianos, de conservantes, eu preciso padronizar a atividade de água para que o meu produto tenha uma vida de prateleira ideal. Assim como o pessoal que produz ração, alimentação animal, tem um número de 0,63, 0,65 de atividade de água para ocorrer a preservação, padronização do meu produto. Outros produtos, como, por exemplo, uma pasta de dente ou uma tinta, eu quero que tenha uma atividade de água ideal para que ela saia de dentro do tubo e permaneça no local onde ela foi colocada. Se eu tiver uma atividade de água muito alta, a viscosidade vai ser muito, muito baixa e vai escoar. Vai escorrer, não vai permanecer. Então, eu tenho que ter a atividade de água ideal. Assim como para produtos desidratados, liofilizado por spray dryer, em que eu tenho um pó, eu tenho que ter uma padronização do valor da atividade de água para que ele não se aglomere, não comece a empedrar e também não sofra oxidações. E a atividade de água também é uma obrigação, principalmente da indústria farmacêutica. Medindo a atividade de água, eu asseguro que eu não terei desenvolvimento microbiano. Isso é segurança no meu produto, é qualidade do meu produto. Então, a presença da atividade de água no dia a dia, na nossa rotina. E o que é atividade de água, então? Por definição, atividade de água é o estado de energia da água. Né? E o que é essa energia? Como que a gente calcula? Eu coloquei aqui uma imagem de uma pessoa, é um longo caminho, são deduções de fórmulas que eu vou passar agora. Não vou explicar detalhadamente, mas vou colocar as fórmulas até chegar na atividade de água. Os slides estão aqui para vocês terem as fórmulas e, se quiserem estudar mais aprofundadamente, vocês estão com o material. Então, eu tenho um becker com água e aproximo uma esponja. A água vai ser absorvida por essa esponja, por capilaridade, pela matriz, por coesividade, a água é absorvida pela esponja. A água vai ficar definitivamente ligada na esponja? Não vai. Se eu espremer, essa água vai sair da esponja. Continua sendo água do mesmo jeito, a água do becker e a água da esponja. São diferentes? Quimicamente não, H2O, tanto em uma quanto em outra. E fisicamente, são iguais?
No estado líquido, ambas estarão no estado líquido, mas o ponto de ebulição da água no becker com a água da esponja é igual? Não. O ponto de congelamento na água do becker é igual ao da água da esponja? Não. A pressão de vapor nas águas da esponja e do becker são iguais? Não. Então, só pelo fato dela estar na esponja, ela vai ter alterado algumas características físicas dela. Tá? É a diferença de energia da água. Para remover a água do becker, só preciso que evapore. Para remover a água da esponja, eu vou precisar de um trabalho, de uma energia. Essa energia. Então, a primeira equação que eu quero apresentar aqui é a equação da energia, onde eu tenho a energia é igual à pressão vezes o volume. Então, Clausius, em 1850, ele colocou, se eu tiver uma pequena variação na energia, com uma pequena variação no volume, assumindo que eu não tenho perda de calor, o que eu vou ter? Tá? Então, a equação da energia com uma pequena variação de energia e de volume. Se eu pegar a equação da pressão vezes o volume, é igual à constante dos gases, a lei dos gases, onde eu tenho a constante dos gases vezes a temperatura, dependendo do número de mol desse gás. Então, eu tenho a lei dos gases ideal. Se eu substituir essa equação da lei dos gases na equação da energia, eu vou ter esta equação aqui embaixo, né, da energia, que é igual ao número de mols da constante de gases, dividido pela pressão de vapor da minha amostra pela pressão de vapor da água pura. Deduzindo mais essa fórmula, colocando, integrando, eu vou chegar num logaritmo neperiano, num logaritmo natural da pressão de vapor da minha amostra, dividido pela pressão de vapor da água pura. Tá? Esta é a fugacidade, é a tendência da água ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração. Essa energia, para o pessoal que trabalha com solos, é chamado de potencial hídrico, né? E o símbolo é um psi, ou psi, né, em inglês, mas é o símbolo psi, e é dado em joules por mol, tá? Que é de energia, que é de trabalho. Então, se eu tenho o meu psi nas condições normais, né, de pressão e temperatura, num logaritmo da atividade de água, ok? Tem gente que chama de potencial hídrico e outros chamam de atividade de água. Alguns utilizam a depressão do ponto de congelamento ou osmolaridade para fazer esse cálculo, são todos conceitos equivalentes. Na engenharia de alimentos, na ciência de alimentos, na indústria farmacêutica, nós utilizamos atividade de água. Toda essa dedução da fórmula para chegar aqui, como é a atividade de água, como é aquele logaritmo natural que a gente mostrou ali da fugacidade. Toda água tem a tendência de escape por causa da sua conformação, certo? Se eu tiver, então, um copo hermeticamente fechado com água até a metade, o que vai acontecer? As moléculas de água vão escapar da água líquida e vão se tornar água-vapor. Vão para o ar até entrar em equilíbrio. Este ambiente eu vou ter aqui embaixo 100% de água, ou seja, atividade de água 1,
e o ar com 100% de umidade relativa. Em um outro copo, ao invés de água, eu tenho um alimento. Se eu colocar esse alimento com 0,7 de atividade de água, este meu ambiente vai ficar com 70% de umidade relativa. É o equilíbrio deste meu produto. Então, eu vou ter a atividade de água, a pressão de vapor da água na minha amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura. 70 dividido por 100, a atividade de água deste meu alimento é 0,7. Ou seja, a atividade de água é igual à umidade relativa do ar, em equilíbrio, vezes 100. Se eu tenho 0,7 de atividade de água, eu tenho 70 de umidade relativa. Okay? Para explicar um pouco melhor como é essa fugacidade, esse escape, eu peguei um desenho, porque eu acho que esse desenho facilita a explicação, mas esse desenho não é de água. É um desenho da Zetamiter, do Dr. Louis Ravina, em que eu tenho um coloide altamente negativo. Se eu tenho um coloide altamente negativo, dentro de uma solução, o que vai acontecer? As minhas partículas de carga positiva vão ser atraídas por ele e vão ficar fortemente ligada a este meu coloide negativo. Esse meu coloide tem uma força negativa grande, que apesar de uma grande camada de coloides, de partículas positivas ficarem fortemente aderidas, ele continua exercendo a sua negatividade no meio e atraindo outras moléculas. Até o instante em que vai acontecer o equilíbrio, em que a partícula negativa continua atraindo as positivas e as positivas que estão aqui estão repelindo as outras positivas. Tá? Isso é, então, um equilíbrio iônico, o potencial o isoelétrico, mas eu quero utilizar essa imagem para falar de atividade de água. Suponhamos que eu tenha aqui uma proteína ou um carboidrato, uma hidroxila carregada e que atrai essa escura. Então, é uma minha proteína, uma molécula grande, atraindo as minhas moléculas de água, que são essas esferas mais claras. A primeira camada fica fortemente ligada e é chamada de monocamada. A minha proteína continua exercendo atração e a água atrai outra molécula de água por ponte de hidrogênio ou por força de Van der Waals, então ela vai continuar atraindo outras moléculas de água até acontecer o equilíbrio. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de um artigo do Dr. Labuza, em que eu tenho um polímero, por exemplo, uma proteína, que tem esse mais escuro, são os sítios de ligação hidrofílicos, atraindo as moléculas mais claras de água. Então, eu vou ter uma monocamada de água fortemente ligada e outras moléculas de água presentes aqui, ou por atração, por ponte de hidrogênio, por força de Van der Waals, ou mesmo por capilaridade que ela acabou entrando aqui. Então, voltando aqui a esse desenho. Eu vou ter uma camada fortemente ligada, uma camada com uma ligação um pouco mais fraca e uma camada com uma ligação mais fraca, em equilíbrio. Tá? Então, vou ter tudo isso é chamado umidade, e dependendo da temperatura, a energia de ligação dessas moléculas de água vão estar mais forte ou mais fraca. Dependendo, então, da energia de ligação, eu vou ter uma atividade de água mais alta ou
mais baixa. A água vai estar mais fortemente ligada ou mais fracamente ligada. A energia de ligação é diferente, vai depender da atração dessa minha molécula e da temperatura, vai fazer com que a minha camada de atividade de água, a minha quantidade de água, a atividade de água seja maior ou menor. Para explicar essa fugacidade da água, da tendência dela ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração, ou seja, para explicar o que é atividade de água, o Dr. Labuza, que é um grande pesquisador de atividade de água, ele fez um experimento. Esse experimento está citado num livro dele que chama Practical Aspect of Isothermal Measurement and Use. É um livro muito, muito didático, muito legal, para estudar atividade de água isotérmica de sorção. Então, ele pegou um biscoito cream cracker, colocou num dessecador, pesou essa amostra, colocou dentro de um dessecador com solução saturada de NaCl. Solução saturada de NaCl no ambiente hermeticamente fechado faz com que este ar aqui dentro tenha 75% de umidade relativa. A umidade inicial desse biscoito era 4%. E aí, de hora em hora, esse produto era pesado. Tá? Tirava de dentro do dessecador, pesava, colocava de volta, até que o biscoito não alterasse mais seu peso, ficasse com peso constante. Quando ele atingiu o equilíbrio, então ele estava com 5% de umidade. A atividade de água inicial era de 0,3 e passou para 0,75. Num outro dessecador, contendo também solução saturada de NaCl, com um ambiente de 75% de umidade relativa, foi colocado um queijo. Pesado o queijo, medida a umidade, que tinha 60%, e atividade de água 0,90. Também, de hora em hora, foi-se pesando esse queijo até ele atingir o peso constante. Quando ele atingiu o peso constante, o equilíbrio, a umidade caiu de 60% para 25%, a atividade de água foi de 0,9 para 0,75. Ok? Tirando o queijo e o biscoito de dentro do dessecador, colocando os dois juntos, o biscoito e o queijo juntos. Quem vai ceder água para quem? Para que lado a água vai se mover? Vocês se lembram? Olha, no final do experimento, o biscoito estava com 15% de umidade. Ou seja, em 100 gramas de biscoito, 15%, 15 gramas são água e 85 gramas são sólidos. O queijo tinha 25% de umidade final. Ou seja, 100 gramas de queijo, 25 gramas são água e 75%, ou 75 gramas são sólidos. Pensando-se, quem cede água para quem? O que seria o normal é o queijo cede 5 gramas de água para o biscoito, os dois ficam com 20 gramas de água e entram em equilíbrio, certo? Errado. A água da fugacidade é a atividade de água. Os dois, biscoito e queijo, entraram em equilíbrio com a umidade relativa do ambiente de 75%, ou seja, atividade de água 0,75. Eles já estão em equilíbrio. Por mais que o queijo tenha uma umidade maior, ele não vai ceder água para o biscoito, porque a água que se move, ela está igual. Eles estão em equilíbrio em 0,75. Então, independente da umidade, é a atividade de água que conta. Por que a gente tem que medir, então, a atividade de água? Por inúmeros fatores.
O principal que o pessoal mede é para prevenir o desenvolvimento microbiano, para avaliar as reações químicas, oxidação lipídica, reação de Maillard, atividade enzimática, degradação de nutrientes, para escolher a embalagem mais adequada para seu produto, para que não haja nem ganho, nem perda de água, umidade, para determinar a vida de prateleira, para evitar empedramentos e aglomerações, para formular produtos mais rentáveis, né, como que eu tenho uma maior rentabilidade, ganho em peso no meu produto sem perder a vida de prateleira, para predizer abusos de temperaturas. Eu fabriquei meu produto, ele é ideal para 25 graus Celsius, será que eu posso deixar ele no ambiente com 30 graus Celsius sem perder vida de prateleira? E alcançar a textura ideal. Ok? Então, essas são as razões para você medir a atividade de água. Aqui também é só uma dedução de fórmula bem rapidinha, só para vocês verem como funciona a seleção do que você pode colocar para baixar a atividade de água do seu produto. É a equação de lei de Raoult para soluções ideais. Então, eu vou ter que a atividade de água é igual a fração molar da água, que é igual ao número de moles da água, dividido pelo número de moles do meu soluto, mais o número de moles da água. Ok? Se eu for escolher, será que eu coloco sacarose ou será que eu coloco glicose no meu produto? Aqui não estou falando em relação ao dulçor, sabor, nem nada. Eu estou dizendo qual eu escolho para baixar a atividade de água do meu produto, sacarose ou glicose. Se eu colocar 100 gramas de sacarose ou 100 gramas de glucose, qual eu vou ter uma atividade de água menor? Então, fazendo a continha da sacarose, massa molecular 340, eu vou ter uma atividade de água de 0,87. Se eu colocar 100 gramas de glucose, que tem uma massa molecular de 180, eu vou ter uma atividade de água de 0,78. Ou seja, o meu soluto que tem uma massa molecular mais baixa, ela reduz mais a atividade de água. Por isso que a glucose reduz, numa mesma quantidade, 100 de sacarose ou 100 de glicose, a glicose reduz mais a atividade de água, tá? Pela massa molecular. Aqui só dei alguns exemplos de agentes modificadores de atividade de água. Os sais, NaCl, KCl, né, vários sais que nós temos, açúcares, umectantes, que são os gliceróis, os sorbitóis, os antiumectantes, silicato de sódio, carbonato de cálcio. Eu dou a definição aqui de o que é umectante e antiumectante. Eu tirei esse slide de uma apresentação da Arinos, que comercializa sílicas, né, antiumectantes. E plastificantes, que são os monoglicerídeos, acilatos, citratos de alquilas e óleos vegetais, que dão plasticidade e também reduzem a atividade de água. Okay? Então, terminando a minha parte, para os próximos seminários, a gente pretende falar sobre o que é atividade de água e umidade. Qual a relação entre atividade de água e umidade. Só para comparar, né, a atividade de água é um parâmetro de energia da água, a umidade é a quantidade da água. Então, a atividade de água é um parâmetro qualitativo, o que é que vai acontecer com o meu produto, vai desenvolver micro-organismo, vai ocorrer oxidação, vai ocorrer escurecimento, e a umidade é um parâmetro quantitativo. Quantos por cento de carboidratos, quantos por cento de proteína em base úmida ou base seca. A atividade de água é uma força motriz e a umidade não é. A atividade de água é determinada com padrões reconhecidos, ou seja, é um método validado e a umidade é uma medida empírica. A atividade de água é a água disponível
né, na sua amostra, e a umidade, a quantidade de água presente na amostra. E também, para os próximos seminários, atividade de água e microbiologia. Vamos falar dos principais micro-organismos patogênicos de importância de saúde pública, que causam doenças, e como eles se desenvolvem em atividades de água mais alta ou mais baixas. E aqui a tabela bem conhecida de faixa de atividade de água, os micro-organismos que se desenvolvem nessa faixa e os alimentos, alguns exemplos de alimentos dentro dessa faixa de atividade de água. Vou passar agora para a minha colega Bruna, que ela vai falar sobre os sensores de medida. Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre os sensores dos analisadores de atividade de água. Bom, os tipos de sensores são os de elétrico ou capacitivo, laser diodo e ponto de orvalho. Eu vou falar um pouco sobre o sensor de elétrico e capacitivo, né? Como que funciona esse sensor? Bom, aqui na imagem dá para ver que nós temos uma placa de polímero, né, um filme de polímero higroscópico, um eletrodo superior e um eletrodo inferior, sendo eles um positivo e o outro negativo, e eles se ligam. Dentro do meu equipamento, em uma câmara selada, a umidade relativa do ar, ela começa a umedecer esse polímero higroscópico, umedecer esse polímero com água, e como a água ela é polar, ela passa a conduzir a eletricidade. E essa passagem de eletricidade, ela é medida. Alguns equipamentos, sem ser os nossos, eles medem a resistência dessa passagem de elétrons. Já o nosso, ele mede a permissividade desses elétrons. Então, ele mede a milivoltagem, que é transformada em atividade de água. Qual a vantagem, né, desse sensor capacitivo? Ele é relativamente insensível aos voláteis. Sendo assim, ele lê amostras que contêm baixas concentrações de voláteis. A desvantagem desse sensor é que os sensores capacitivos eles necessitam de uma calibração mais rigorosa. Então, eles dependem muito da temperatura também. Se você não tem que ter uma temperatura muito bem ajustada. Se você não tem um sistema de condicionamento da amostra, o seu ambiente ele tem que estar sempre com a temperatura constante. Esse polímero higroscópico que tem no meio do sensor, ele pode acabar acumulando água e acaba sobrecarregando o sensor. Então, você precisa fazer uma desidratação desse sensor, desse polímero, né? Para que você retorne as leituras calibradas dos seus produtos. Essa desidratação, ela pode ser feita com carvão ativado ou sílica gel. Se você trabalha com produtos de atividade de água muito elevada, em torno de 0,97, 0,98, você pode fazer as medidas normal das suas amostras e faz umas 3 amostras, assim, umas 3 leituras, e em seguida faz uma desidratação do seu sensor para que ele continue lendo dentro da exatidão. Então, é um sensor que requer compensação da temperatura e um sensor que pode sofrer esterese. Os nossos equipamentos com sensor capacitivo são o PAL-Kit, que é um analisador portátil com uma exatidão de mais ou menos 0,02 de atividade de água, e ele não possui controle de temperatura. E temos o pré, que ele tem a exatidão de mais ou menos 0,015 de atividade de água e condiciona a temperatura da amostra para 25 graus Celsius. É um equipamento de bancada. O diodo laser, o nosso TDL, ele possui um sensor novo, que inclusive é citado na USP 922. Ele vem sendo muito utilizado nas indústrias farmacêuticas por ser o único a medir com exatidão diversos tipos de amostras, incluindo as mais voláteis. Então, ele não mede só amostras voláteis, ele mede diversos tipos e as mais voláteis, como, por exemplo, o álcool PA, o propileno glicol, o ácido acético e outros solventes voláteis. Existe no mercado outros sensores que também conseguem ler voláteis,
mas até uma certa concentração. E muitas vezes acabam demorando muito tempo para fazer essa leitura, para equilibrar e realizar essa leitura. E as altas concentrações de voláteis, ela pode afetar os outros tipos de sensores, apresentando resultados acima do que realmente deveria. O TDL, ele tem um sensor ajustado em um comprimento de onda específico para a água. Com isso, ele lê apenas as moléculas de água que passam, realizando a medida de atividade de água com alta precisão e exatidão, e com a vantagem de todas as leituras finalizarem em aproximadamente 5 minutos. Ele tem uma exatidão de mais ou menos 0,005 de atividade de água. Ele condiciona a temperatura da amostra para exatos 25 graus Celsius, mas ele pode fazer leituras de 15 a 50 graus Celsius. Só que para isso, se você ler a 10 graus Celsius, depois se você for ler em outra temperatura, você precisa fazer uma calibração para poder fazer a leitura em uma outra temperatura. Ele é preciso, rápido e fácil de manusear. E, então, enfatizando, né, ele lê todos os tipos de amostra. E esse é o TDL. O ponto de orvalho, ele é o sensor primário, né, da atividade de água. O funcionamento dele se dá da seguinte forma. O espelho, ele é aquecido e resfriado constantemente. E na frente desse espelho tem um sensor óptico. Esse sensor óptico, ele lê o embaçamento e o desembaçamento do espelho. A amostra, ela é colocada no equipamento. Essa ventoinha, ela faz com que a amostra entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Entrando, então, uma pressão parcial de vapor dessa amostra. Isso faz com que o orvalho no espelho, com que se forme o orvalho no espelho. E quando ele é resfriado, forma o orvalho no espelho quando ele é resfriado, e esse orvalho se dissipe quando ele é aquecido. Esse sensor óptico, ele lê a temperatura em que ocorreu o embaçamento e a temperatura em que ocorreu o desembaçamento. E aí, quando ele termina, o Aqualab, ele emite um sinal sonoro apresentando os valores de atividade de água e a temperatura que foi feita a análise. O ponto de orvalho, ele lê também todos os tipos de amostra, mas as com concentrações elevadas de voláteis não é muito recomendado. É melhor evitar as leituras com altas concentrações de voláteis para não sujar o sensor. Mas, caso suje o sensor, não vai estragar o equipamento e nem quebrar, nem nada. É só realizar uma limpeza do espelho e do sensor que ele volta normal, funcionar direitinho. Então, as vantagens dele é que ele é um método primário da atividade de água, ele é preciso, rápido e fácil de manusear. E as desvantagens dele é que as leituras elas podem ser afetadas por altas concentrações de voláteis. Nossos equipamentos que possuem sensor ponto de orvalho, o Aqualab 4TE, tem uma exatidão de mais ou menos 0,003 de atividade de água e condiciona a temperatura da amostra na faixa de 15 a 50 graus Celsius. E o Aqualab Pré, que tem uma exatidão de 0,010 de atividade de água e condiciona a temperatura da amostra para 25 graus Celsius. É importante saber qual é o melhor sensor para fazer as leituras do seu produto, porque senão pode sim ocorrer uma alteração na sua atividade de água, né? Tanto pode sobrecarregar um pouco sem o sensor e acabar fazendo leituras que não são exatas. Então, é importante você saber qual é o melhor sensor para o seu produto. Então, aqui a gente termina a nossa parte de apresentação e a gente fica aberto a perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, para nos enviarem. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Bruna, pela excelente apresentação, pela informação transmitida. E, mais uma vez, agradecemos a presença, a participação de todos nesse webinário. Nós vamos abrir, então, agora a sessão de perguntas e respostas. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas pelos participantes
Se você não enviou a sua ainda, agora chegou a hora, pode enviá-la utilizando a ferramenta de questões ou do chat da ferramenta GoToMeeting. Enquanto a gente analisa aqui as perguntas, só reforçando que uma cópia da apresentação em PDF, ela já está disponível no website da Matter. Então, nós enviamos o link agora há pouco para todos através do chat. Basta entrar na nossa página principal e selecionar a opção de educação científica. A primeira opção que aparece ali é o seminário de hoje, e ali você vai ver uma lista de todos os seminários passados. Então, é uma ferramenta bem valiosa, onde você pode encontrar respostas para várias questões relacionadas à atividade de água, aplicação em produtos, a atividade de água e temperatura, e muitas outras apresentações. Então, passando agora a nossa sessão de perguntas e respostas, nós vamos iniciar com a questão do nosso participante Vinícius, e ele pergunta o seguinte: Tânia, a atividade de água para ração animal deve ser no range de 0,63 a 0,65? Vinícius. Oi, Vinícius. Eu citei esse valor de 0,63 a 0,65 porque a maioria das indústrias de ração extrusada, ração dura, utiliza esse valor. Abaixo de 0,60, você não tem nem crescimento de nenhum micro-organismo. Abaixo de 0,70, 70, é o limite prático. Então, 0,65, 0,63 é um valor seguro para que não haja desenvolvimento de micro-organismo. Aí eu estou falando de ração extrusada seca. Se você trabalha com ração úmida, ração macia, o valor da atividade de água vai ser mais alto. Vai ser em torno de 0,80, 0,85, mas precisa colocar aí uns conservantes. Geralmente se coloca propileno glicol como conservante, que dá maciez e também preserva o seu produto, porque 0,80, 0,85 eu já vou ter o desenvolvimento mais fácil de bolores. Excelente. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. O Vinícius está mandando aqui um muito obrigado e agradecimento. A próxima pergunta é do nosso participante Edson, e ele pergunta o seguinte: a mudança de tempo, imagino que ele está se referindo à umidade relativa no ambiente, pode interferir no meu resultado de atividade de água do produto final, mesmo estando armazenado corretamente? Edson. Edson, é uma pergunta bem complexa. Se o seu produto estiver armazenado, a embalagem for boa, que preserve a atividade de água do seu produto, ou seja, a embalagem tem um TPVA, que é a taxa de permeabilidade ao vapor de água, adequada. A temperatura, né, seja controlada. Você não vai ter uma troca de atividade de água com a umidade relativa do ar, porque a sua embalagem vai preservar. Né? Agora, se a sua embalagem tem um TPVA alto, ou seja, tem uma taxa de permeabilidade alta, o seu ambiente varia a temperatura, né? Hoje está mais frio, a temperatura está mais fria, o dia que está mais quente, o seu local é mais quente, seu produto vai poder, sim, entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. A velocidade com que o seu produto entra em equilíbrio vai depender do tipo de produto. Produtos que são mais higroscópicos entram em equilíbrio mais depressa, e produtos que são menos higroscópicos vão demorar mais para entrar. Mas
é importante, principalmente, a embalagem que preserve o seu produto. Se você não tem como controlar o seu armazém de estoque, se ele fica condicionado aos intempéries, né, de alta umidade relativa, alta temperatura, pelo menos você tem que ter uma boa embalagem para preservar o seu produto. Muito bom. Obrigado, Edson, pela sua participação, pela excelente pergunta. A próxima pergunta é da nossa participante, Ana Luísa, e ela pergunta o seguinte: existe algum tipo de preparação para ser realizada nas medições de atividade de água? A granulometria tem alguma influência para as medições? É a Ana Luísa. Ana Luísa, é importante o preparo da amostra, com certeza. A gente tem até um seminário específico de preparo da amostra. Tá? O importante é você padronizar. Se você tritura a sua amostra, você sempre vai triturar. Se você moe a sua amostra, você sempre moe. Se você fatia, você sempre fatia. Tente sempre deixar numa granulometria igual para padronizar a sua leitura. Não sei com o que você trabalha, mas como o Vinícius falou de ração, vou dar o exemplo de ração. Se você medir uma ração inteira com uma ração quebrada ou moída, moído, em pó, vai ter outro valor de atividade de água. Você vai ter que padronizar. Essa diferença não é muito grande, mas é importante você padronizar e sempre ler da mesma forma. Tá? O comprimido, por exemplo, não recomendo ler inteiro, porque muitas vezes ele tem um revestimento, e esse revestimento acaba tendo um valor de atividade de água diferente do que se sua amostra e exposto o seu interior. Agora, se você trabalha com produtos, por exemplo, drageados, ou que tenham recheios, diferentes camadas, um biscoito recheado, ou uma goiabinha que tem um biscoito e no meio tem um recheio, você vai ter que padronizar. Se eu quero ler só a mistura dos dois e fazer uma quebra, fatiar e misturar tudo. Ok? Excelente. Edson, muito obrigado pela sua participação. Perdão, foi a Ana Luísa. Muito obrigado, Ana. A próxima questão é da participante Raíra, perdão. E ela pergunta o seguinte: bom dia, vocês possuem algum estudo sobre a influência da atividade de água em shelf life, na vida de prateleira, de chocolates? É a Raíra. Raíra, tem vários artigos que você tem a relação, você faz a isoterma distorção desde nibs até o chocolate em si, para determinar a vida de prateleira. Acha a atividade de água crítica do seu produto e determina a vida de prateleira através da embalagem em que vai estar o seu produto, as condições de armazenamento, temperatura, umidade relativa do ar e o TPVA da embalagem. Né? Tudo através da atividade de água crítica do seu produto. Eu tenho algumas literaturas, mas na internet é bem fácil de você encontrar. Tá?
Muito obrigado, Raira, pela sua participação. A próxima pergunta é do participante Wesley. E, Tânia, Wesley, ele pede se seria possível repetir de forma resumida a explicação que foi dada do biscoito e do queijo. Eu acredito que ficou alguma dúvida naquele slide. Wesley, vou voltar no meu slide. Aqui. Vamos lá. O experimento são 2 dessecadores, um com biscoito e um com queijo. O biscoito e o queijo foram colocados no dessecador, foram pesados, medidos a umidade inicial e a atividade de água, e constantemente eles foram pesando, tira de dentro do dessecador, pesa a amostra, põe de volta para o dessecador. Deixa um tempo lá, tira, pesa, põe de volta. Até quando você pesa 2 ou 3 vezes e ele não alterou o peso. Então, no biscoito, o que aconteceu? A umidade inicial era 4% e a atividade de água 0,3%. Depois de ficar um tempo dentro do dessecador, né, sempre pesando até ficar com peso constante, quando ficou com peso constante, fez-se a medida da umidade e da atividade de água. Então, depois, o inicial desse biscoito era 4% e o final ficou com 15% de umidade. O inicial de atividade de água é 0,30 e o final 0,75. O queijo foi feito a mesma coisa, está dentro de um dessecador com solução saturada, com 75% de umidade relativa aqui. A mesma coisa, no início foi feita a umidade, tinha 60% de umidade e medida a atividade de água 0,90. Depois de um tempo, pesando até ficar com peso constante, não alterou mais o peso, mediu a umidade, caiu de 60 para 25, a atividade de água caiu de 0,90 para 0,75. Ou seja, no final, esse queijo e o biscoito, como que eles ficaram? O queijo ficou com 25% de umidade e o biscoito com 15% de umidade, certo? Se eu colocar o queijo com o biscoito juntos, pensando em umidade, eu pensaria que o queijo cederia água para o biscoito, já que ele tem 25% de água e o biscoito tem 15% de água, que seria o óbvio, né? E tudo entraria em equilíbrio, 20% e 20%. Mas, na realidade, não é isso que acontece. O que interessa mesmo é a atividade de água. É a água que se move de um lugar para o outro. A atividade de água final do queijo foi de 0,75. E a atividade de água final do biscoito foi de 0,75. Você colocando o queijo e o biscoito juntos, os dois têm 0,75 de atividade de água. Por mais que a umidade do biscoito seja 25 e do queijo, do biscoito seja 15 e do queijo 25, a atividade de água dos dois é igual. Então, ninguém cede água para ninguém. O biscoito vai continuar com 15% de umidade, o queijo vai continuar com 25% de umidade e a atividade de água 0,75 estão em equilíbrio. É exatamente isso. A atividade de água é a energia da água ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração. Aqui, a umidade é diferente, mas a água que se move, a água da energia, a água de fugacidade, está em equilíbrio, em 0,75. Portanto, ninguém vai ceder água para ninguém. Será que ficou mais claro?
Muito obrigado, Tânia, por ter feito a revisão e ao Wesley por dar a oportunidade de a gente revisar esse ponto. A gente está chegando aqui perto do nosso horário alocado, então a gente vai tentar responder mais uma ou duas perguntas e partir para a conclusão da apresentação de hoje. O Wesley está mandando aqui um sim que foi respondido e obrigado. A próxima pergunta é do participante Gabriel, e ele pergunta o seguinte: posso utilizar a atividade de água para eliminar teste de micro? Gabriel, em primeiro lugar, eu posso dizer sim, dependendo do seu produto, sim, você pode medir atividade de água para eliminar o teste rotineiro de microbiologia. Para isso, você vai ter que fazer a validação da medida de atividade de água com o seu produto, tá? Não sei qual é o valor da atividade de água do seu produto, mas você vai ter que fazer uma validação lote a lote, depois a cada 5 lotes, a cada 10 lotes, a cada 20 lotes, tá? Tem todo um procedimento para ser feito até você conseguir validar e eliminar você não vai eliminar completamente, de tempos em tempos, você vai ter que fazer um skip lot, né? Fazer a microbiologia, a contagem total com a atividade de água. Mas você pode, sim, eliminar a rotina de microbiologia. Então, Gabriel, obrigado pela sua participação. Mais uma pergunta da participante Fabiana. E ela pergunta o seguinte: bom dia, Tânia. O Aqualab 4TE é igual ao Aqualab 4TDL? Acho que ficou uma dúvida em relação aos dois equipamentos. Fabiana. Carlos, cortou o seu áudio. Qual que é a pergunta? Perdão. É uma pergunta da participante Fabiana, e ela pergunta se o Aqualab 4TE é igual ao Aqualab TDL. Oi, Fabiana. O Aqualab 4T, o sensor dele é por ponto de orvalho e ele não faz a leitura de altas concentrações de voláteis. Já o TDL, o sensor dele é a laser e ele faz leituras de todas as amostras, inclusive das mais voláteis. Então, ele lê o propileno glicol em altas concentrações, coisa que o 4TE não faz. E o sensor é diferente. Então, eles se parecem, né? A estrutura deles, assim, a carcaça deles é igual praticamente, mas o sensor é diferente. Muito bom. Fabiana, obrigado pela participação. Bom, a gente já estourou aqui o horário alocado. Eu só queria reconhecer que ainda tem perguntas pendentes aqui do nosso participante Wesley, da Carolina Valério, e da equipe da TE Analítica. Então, algumas perguntas ficaram pendentes e nós vamos tentar responder essas perguntas offline e postar na mesma página web onde nós já colocamos lá uma cópia PDF dessa apresentação. Então, pode entrar lá no nosso website, mattergroup.com.br, na seção de educação científica, e você vai ver uma lista de seminários. O primeiro da lista é o seminário de hoje. Você consegue baixar uma cópia do PDF e até o final do dia vai estar disponibilizado ali o vídeo com o áudio e a apresentação dessa apresentação também. Então, com isso eu gostaria de abrir o tempo mais uma vez para alguma consideração final da Bruna e da Tânia. E o tempo é seu, Tânia, por favor.
Quero agradecer a todos que participaram do nosso seminário, deixar aqui o nosso contato, esse e-mail é tanto meu quanto da Bruna. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem nos enviar perguntas, sugestões de próximos seminários, agradeço a todos. Bom feriado e boa Páscoa para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos e bom feriado. Então, mais uma vez, nosso agradecimento pela participação de todos e qualquer dúvida a gente permanece à disposição e desejando a todos um excelente feriado de Páscoa. Com isso, nós encerramos a transmissão. Obrigado.